Nesse vídeo a gente vai entender na parte de conceitos de design para publicidade e propaganda a parte de harmonia das cores, né? Esse é um vídeo que é de David Arty e ele fala de o porquê a gente deve harmonizar as cores, para não acontecer esse tipo de coisa que está acontecendo aí nesse site, né? Que tem uma confusão de cores, uma poluição visual, se você colocar assim. E isso não facilita você compreender o site. Obviamente, isso aí foi desenvolvido para mostrar que é um exemplo ruim, tá? Esse site de fato não existe, mas seria algo desse tipo. E a gente deve se deparar, sim, com muitas coisas disso no dia a dia, né? Com propagandas de ordem duvidosa, com o uso das cores de maneira inadequada, de forma que não está harmônica. E assim a gente tem prejuízo na mensagem que a gente quer passar. Lembrando que a publicidade e a propaganda lidam com a questão da libertação da perda. Você tem que saber, tá dentro de si que você tem uma certeza de que vai perder o dinheiro para poder comprar o produto. Então a gente tem dois tipos de Pantone de cores. A parte para impressão, que é essa do lado esquerdo, que é o sistema SEMI, e tem o sistema RGB, que é a parte para a tela, para a web, para os aplicativos. Então essa do lado esquerdo de vocês é para quando a gente imprime o que acontece, e a do lado direito é a da parte da tela. Então a gente tem o que a gente chama aqui, ó, de círculo cromático. Esse círculo, ele tem as cores que o ser humano consegue enxergar com mais clareza. Obviamente tem muitas subcores dentro disso, mas essas são as cores mais utilizadas e as que a gente mais percebe. Então, o que são as cores complementares? São as que têm alto contraste, então elas estão no lado oposto uma da outra do círculo de cores, né? Do círculo cromático. Então, o vermelho está oposto ao verde, então esse contraste é muito grande. Então, o púrpura está em oposto ao amarelo, então o contraste também é muito grande. E assim sucessivamente, laranja com azul. Então essa cor escolhida, ela possui esse contraste e faz com que elementos se ressaltem, né? Então se você vê aqui, ó, nos quadros de Van Gogh, tanto Café à Noite quanto o Campo de Ampolas, ele utiliza essas cores contrastantes, né, em opostos no círculo cromático. Tem também as cores análogas, são as cores que são três cores consecutivas, cores vizinhas no círculo cromático. É normalmente uma cor primária e as suas cores adjacentes. Então as cores primárias são azul, vermelho e amarelo. Então você percebe aí, ó, na obra de Andy Warhol, né, de Mao Tse Tung, que ele utiliza essas cores, né, vizinhas. Então você tem uma sobreposição de cores. Certo? Isso é muito utilizado no pop art, né? Que o Andy Warhol é um artista da pop art, né? Tem as cores triádicas, que são as três cores que estão a distância equidistante entre elas, ou seja, estão a distância semelhante, né? Formam um triângulo, como é o caso aí, né? Do bege, do verde e do púrpura. Então resulta num alto contraste com riqueza de cores. Então no caso aí do Andy Warhol, de novo, né? A obra Marilyn, você vê esse contraste nessas cores, né? Do círculo cromático. Então você vê que tem uma riqueza. As cores tetrádicas são um esquema de cores de dois pares de cores complementares. Então é uma combinação de bastante contraste que possibilita muitas variações. Ela é muito utilizada na publicidade e propaganda, as cores tetrádicas, porque elas permitem isso aí. Isso aí que a gente está vendo é só um exemplo, tá? Então esse aqui, ó, o retrato de Picasso, ele mostra essas cores tetrádicas. Você percebe que está um alto contraste, né? E ao mesmo tempo tem uma harmonização. Isso é muito utilizado em logomarcas, em cartazes, não é, para justamente obter esses resultados, certo? As cores intercaladas são cores que consistem em cores intercaladas dentro do círculo cromático. Então você faz uma alternância, né? Isso aí é uma tela que ele fez mostrando justamente essa intercalação das cores. Então você pode utilizar isso para quadros, fundos cromáticos, fundos de cartazes, para fundos para propaganda, né? Tem uma série de utilizações esse tipo de utilização de cores. Também tem as cores em quadrado, que a gente chama de harmonia 90 graus. Então é bastante semelhante ao esquema tetrádico, mas as cores são mais equidistantes entre si e formam um quadrado dentro do círculo. E esse círculo, essas cores não precisam necessariamente essas, né? No caso do azul, do verde, do bege e do rosa. Podem ser outras cores também. Esse quadrado pode ter outras cores aí. E são as cores são os arranjos mais comuns que o pessoal utiliza como harmonia de cores, não só para publicidade e propaganda, como também para arte. Então existem outras maneiras de utilizar o círculo cromático, mas essas são as maneiras mais comuns.
E temos também a monocromia. O que é a monocromia? A gente está utilizando apenas uma cor e está variando o efeito visual no sentido de brilho e de saturação. E aí você começa com uma cor aqui, ó, quase um bege, e ela vai escurecendo até se tornar preto. Como eu disse, quando é impressão, ela chega a ser preto, é o sistema semi. Quando é o sistema RGB, ela chega a ser branco. No quadro de Picasso aqui, na sua fase azul, como eu já tinha falado no outro vídeo, ele usa essas cores monocromáticas. Então aqui, na verdade, o Pantone, né, a paleta de cores que ele utiliza, ela você vai ver que são cores sobre outras cores. Então é o mesmo azul escurecido várias vezes. Então, na verdade, até o rosto do quadro aí, do Soler, né, do Portrait of Soler, ele é um azul também, agora é um azul pálido. Então, a fase azul de Picasso, devido à grande tristeza e melancolia em que ele se encontrava, ele retratava isso nos seus quadros. Então, isso é uma coisa muito utilizada. E as cores também têm temperaturas. Elas podem ser frias e elas podem ser quentes. E as temperaturas das cores também mandam mensagens, né? Você consegue perceber, através dessa temperatura, né, as relações em que elas estão, que tem entre elas. Então, normalmente é na diagonal do círculo cromático. Tá aqui, né, uma erupção vulcânica, você vê aí que tem muito vermelho, preto, laranja, amarelo, cor quente, né? Que representa fogo, como a gente já viu, energia, vitalidade, não é isso? Então, são uma cor quente que mostra calor, tá? E já aqui a gente tem cores mais no cinza, no azul, né? Um pouquinho de verde, que mostra essa coisa do frio, né? Então, as cores, elas transmitem essa tipo de mensagem. Então, isso pode ser usado na moda, isso pode ser utilizado na publicidade, isso pode ser utilizado em qualquer lugar. Então, você percebe que essa psicologia da cor, no sentido da harmonização, ela influencia muito, né? A maneira que a gente percebe o que está sendo apresentado para a gente, como a gente vai encarar e perceber na nossa realidade. Então, a cor, ela influencia profundamente nesse aspecto. Então, aqui também, né, você vê, ó, umas cores mais frias, né? Então você percebe que esse ambiente é frio, mesmo tendo o amarelo, mesmo assim a gente tem ainda essa sensação da frieza, né? E você percebe que esse lado aqui, ó, é mais quente, né? E tem também a parte do contraste da cor, que é um poderoso elemento do design, por motivos óbvios, né? Porque com contraste cromático a gente tem uma diferença muito grande de cores, uma diferença gritante, que faz com que a gente tenha uma intensificação da imagem. E isso é muito importante para a gente ressaltar alguns elementos que a gente precisa. Então, para criar o contraste, a gente tem que estar muito voltado para essa coisa da harmonia. Então, o ideal é que no círculo cromático as cores estejam de forma antagônica, né? Cada um nos seus extremos, porque aí haveria um alto contraste, como foi o caso que a gente viu no primeiro sistema lá do círculo de cores, né, do círculo cromático. E você também pode fazer uso do que a gente chama de cor pura, que a cor pura normalmente ela faz um grande contraste. E é importante que a gente analise isso, porque muitos designers, muitos publicitários utilizam isso. Então, o amarelo e o vermelho aí estão da forma pura. E com isso eles trazem grande contraste. Certo? Então é por isso que é importante a gente utilizar as cores com muita harmonia para poder perceber como funcionam essas questões, né? Mesma coisa aqui, ó, o laranja, o amarelo, o verde e o azul, eles estão contrastantes, mas eles também estão se complementando. Então o contraste entre uma cor e a sua complementar é um dos mais fortes contrastes que a gente pode obter, e é importante que a gente faça isso. Então a cor laranja e os tons de amarelo e de ocre, eles contrastam muito com o verde e com o azul do fundo. Então a imagem é como se ela saltasse aos nossos olhos. A gente sabe que essa parte das folhas está mais à frente. E também tem um contraste do claro e do escuro, que ele explora essa coisa da luminosidade, do branco, do preto, da gama de cinza, né? Das escalas de cinza. Então, quando ocorre colocar uma cor clara próxima a uma cor escura, isso também é muito importante e faz com que a gente tenha o destaque que a gente precisa. E, obviamente, o quente e frio, que é o contraste de cores entre cores quentes e frias, ou frias e quentes, que aqui fica nítido, né, nessa foto, e você percebe isso com muita clareza. E você pode utilizar essa questão das cores de inúmeras maneiras, né? Vai de acordo com o seu bom senso e com o seu bom gosto, obviamente.